Um homem pode ser escravo do seu próprio pai? No engenho O Gavião, em Pernambuco, no ano de 1870, Simão não era apenas o escravo pessoal do coronel Ambrósio. Ele era seu filho bastardo. Você está acompanhando Contos de Senzala. Esta é a história de como esse jovem, forçado a servir seu meio-irmão, usou a única arma que tinha, a inteligência, para executar a vingança mais fria da história do Império. Se esse mergulho nas sombras te interessa, já deixe seu like e inscreva-se para continuar explorando esses ecos. E comente, se você tivesse o acesso para destruir seu opressor por dentro, você teria a paciência para uma vingança silenciosa? Prepare-se. Ele usou os livros de contas para destruir a fortuna do pai, o veneno escondido no chá para eliminar o herdeiro e uma brecha na lei para tomar tudo o que lhe foi negado. O ano era 1870. O ar em Pernambuco estava pesado, não apenas pela umidade que subia do mangue, mas pelo cheiro inconfundível da decadência. O antigo berço da cana-de-açúcar, o lugar que definira a riqueza do império por séculos, agora via seus dias de glória desvanecerem. A Guerra do Paraguai havia terminado, mas deixara o império endividado e com um gosto amargo na boca. O açúcar brasileiro, produzido pelo suor e sangue de cativos, perdia preço no mercado internacional para o açúcar de beterraba europeu, mais barato e mais limpo. Nos engenhos do recôncavo pernambucano, os coronéis sentiam o aperto. A tensão entre a senzala e a Casa Grande, sempre presente, agora era uma bomba-relógio prestes a explodir. Neste cenário de decadência iminente, erguia-se o engenho O Gavião, propriedade do coronel Ambrósio Vasconcelos. O nome era uma ironia. O gavião, a ave de rapina, já não voava alto. Ambrósio era um homem de duas faces. Em público, nos salões de Recife, era um pilar da moralidade, um católico fervoroso, rápido em doar dinheiro para a igreja e obcecado por sua linhagem, pela pureza de seu sangue. Em casa, no entanto, ele era um tirano. O Gavião era um império construído sobre a hipocrisia. A Casa Grande, embora imponente com suas 20 janelas frontais e uma varanda que dava vistas para o vale do rio Capibaribe, estava mal conservada. A pintura branca estava descascada, revelando o barro por baixo. Goteiras apareciam nas salas de visita durante as chuvas fortes e os móveis de jacarandá, outrora orgulhosos, estavam opacos, sem polimento. A riqueza de Ambrósio era uma fachada, uma casca mantida por empréstimos desesperados e pela exploração brutal de seus 150 cativos. O coronel Ambrósio tinha um herdeiro legítimo, Dom Inácio, de 18 anos. Inácio era um jovem pálido, fraco, com ombros caídos e uma tosse crônica que o pai detestava. Mimado e educado em excesso, Inácio era o receptáculo de todo o orgulho do coronel, a garantia de que o sangue Vasconcelos continuaria. Mas Ambrósio tinha outra sombra. Uma sombra que caminhava, uma prova viva de sua maior falha moral, um segredo que ele não conseguia esconder, mas que fingia não ver. Seu filho bastardo, Simão. Simão tinha 19 anos. Era um ano mais velho que o herdeiro legítimo. Ele era a imagem espelhada de Ambrósio na juventude, alto, forte, de maxilar quadrado e olhos penetrantes, mas sua pele era cor de cobre. Simão era filho de Ambrósio com a escrava favorita do coronel, uma mulher chamada Clara, que morrera de febre logo após o parto. Esta era a primeira mentira do engenho. A verdade, que Simão descobriu anos depois com tia Benta, a velha cozinheira, era que Clara não morreu de febre, morreu de negligência. Morreu de uma hemorragia pós-parto que o coronel Ambrósio se recusou a tratar. Chamar um médico de Recife custava caro, e o coronel, humilhado pelo nascimento de um bastardo que se parecia tanto com ele, simplesmente deixou Clara sangrar até a morte na senzala como punição por tê-lo envergonhado. E o coronel odiava Simão por isso,
odiava-o por ter nascido, odiava-o por se parecer com ele e, acima de tudo, odiava-o por ser saudável e forte, enquanto seu herdeiro legítimo, Inácio, era doentio e fraco. Em um ato de crueldade psicológica refinada, Ambrósio não mandou Simão para a lavoura, onde o sol o quebraria ou a revolta o mataria. Ele o manteve na casa grande. Simão era oficialmente o escravo pessoal de seu meio-irmão, Inácio, a sombra do herdeiro. O coronel queria que Simão visse todos os dias o que ele poderia ter sido e nunca seria. Queria que Inácio visse todos os dias a força que ele não tinha. Era uma tortura diária para os três. Simão, ao contrário dos outros escravos da casa, sabia ler e escrever. Este era o segundo segredo do engenho. A antiga sinhá, Dona Matilde, mãe de Ambrósio, uma mulher severa e lúcida que desprezava o próprio filho por sua arrogância e fraqueza moral, havia ensinado Simão a ler em segredo. Ela via no neto bastardo a inteligência e a força de caráter do falecido marido, qualidades que seu filho legítimo, Ambrósio, jamais possuíra. Enquanto Ambrósio estava em Recife tratando de negócios, a velha Matilde trancava Simão, então com 8 anos, na biblioteca. Ela não o ensinou por bondade, ela o ensinou como um ato final de desafio contra o filho. Ela queria criar uma arma, e ela conseguiu. Ela não o fez ler poesia, ela o fez ler os clássicos, os filósofos e, o mais importante, os livros de contabilidade do engenho. Ela apontava para as colunas de números e dizia, com sua voz seca: "Aprenda a ler os números, menino. Um homem que não sabe contar seu dinheiro não é um homem, é um tolo, e esta casa está cheia de tolos." Ela não estava ensinando Simão a ser culto, estava ensinando-o a ser perigoso. O coronel Ambrósio só descobriu a alfabetização de Simão após a morte da velha, e em vez de puni-lo, decidiu usar essa habilidade. A preguiça e a arrogância de Ambrósio superaram sua cautela. Simão, o escravo, tornou-se o contador não oficial do engenho, o único que entendia os livros de contas, as dívidas crescentes e os empréstimos desesperados. Ambrósio não percebeu a arma letal que estava colocando nas mãos do jovem. A rotina de Simão era um espetáculo diário de humilhação. Ele tinha que acordar Inácio às 9 horas da manhã, preparar seu banho morno com folhas de laranjeira, porque Inácio dizia que a água fria atacava seus nervos. Tinha que vestir Inácio, peça por peça, abotoar sua camisa, calçar suas botas macias. Inácio, em sua fraqueza, desenvolveu uma dependência doentia de Simão. Ele via Simão não como um irmão, mas como uma extensão de seu próprio corpo. Inácio não conseguia tomar uma decisão sem perguntar a Simão: "Devo ler o poeta francês ou o alemão hoje, Simão?" E Simão respondia com a voz baixa e monocórdica: "O francês, sinhozinho." "Acha que devo cavalgar hoje? O sol não está muito forte?" "O sol está forte, sinhozinho. Melhor ficar na biblioteca." Depois, Simão ficava de pé, imóvel, atrás da cadeira do jovem mestre, durante o café da manhã. Ele ouvia as queixas de Inácio sobre o clima, sobre a comida, sobre o tédio. Ele via a comida ser desperdiçada, enquanto ele próprio só comia as sobras, tarde da noite. Simão suportava tudo com um silêncio que os outros confundiam com submissão. Os outros escravos da casa o desprezavam. Ele era o capitão do mato de dentro, o filho do senhor que não ia para o tronco. Eles não viam que o tronco de Simão era psicológico, e talvez por isso muito pior. Ele estava isolado. Não pertencia à casa grande que o humilhava, nem à senzala que desconfiava dele. O silêncio de Simão não era submissão, era observação, era ódio, um ódio frio, paciente, como uma geleira, armazenado por 19 anos. Ele via seu pai, o coronel, não como um mestre, mas como um devedor,
Um devedor que lhe devia a vida de sua mãe, a sua própria liberdade e 19 anos de dignidade roubada. A tensão latente, o equilíbrio precário da casa explodiu durante uma recepção em junho de 1870. O coronel Ambrósio havia convidado um barão vizinho, o barão de Muribeca, para discutir o casamento arranjado de Inácio com a filha do nobre. Era uma aliança que salvaria o gavião da falência. O dote da moça era a única solução para as dívidas que o coronel não conseguia mais rolar com os bancos de Recife. A casa grande foi limpa às pressas, móveis foram polidos, as melhores louças foram trazidas. O coronel Ambrósio vestiu sua melhor casaca e Inácio foi forçado a usar um traje de seda que o deixava pálido e doente. Na sala principal, Inácio, nervoso e tentando impressionar o barão, bebeu vinho do Porto em excesso. Ele tentava falar sobre cavalos, um assunto que detestava, para parecer masculino. Ao tentar se levantar para cumprimentar a futura noiva, uma moça de 16 anos com olhos assustados, ele tropeçou no tapete puído e sujou suas botas de seda na lama que um convidado trouxe da chuva. Foi uma cena pequena, constrangedora, que todos tentaram ignorar. Mas o coronel Ambrósio viu ali a oportunidade perfeita para seu teatro de poder. Ele precisava mostrar ao barão de Muribeca que, apesar da fraqueza do filho, ele, Ambrósio, era um homem de controle absoluto. Ele estalou os dedos. O som cortou a conversa. Simão, que estava servindo os convidados, imóvel como uma estátua, aproximou-se. O coronel então disse em voz alta para que todos ouvissem que seu filho Inácio havia se sujado. Ele perguntou se Simão não poderia cuidar disso. Ele disse para Simão mostrar aos convidados como um bom serviçal cuida de seu jovem mestre. Inácio, pálido de vergonha, gaguejou que não era necessário, que era apenas um pouco de lama. O barão de Muribeca observava a cena com um leve sorriso de desprezo, como quem analisa gado. A futura noiva olhava para o chão. O coronel insistiu, a voz agora dura como aço. Ele disse, agora, Simão. A sala ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o tic-tac do relógio de pêndulo na parede e o som de um grilo do lado de fora. Simão olhou para o pai. O coronel tinha um sorriso fino nos lábios. Era um teste, uma humilhação pública, desenhada para quebrar o espírito do bastardo e reafirmar sua insignificância. Simão então se ajoelhou. Na frente do barão, das sinhás, de seu meio-irmão e de seu pai, ele pegou um pano de linho da bandeja de prata que carregava. Ele podia sentir o cheiro da lama úmida e do couro caro da bota. Ele podia ver a costura frouxa no sapato de Inácio. Ele controlou sua respiração. Ele pensou em sua mãe, Clara, sangrando até a morte no chão da senzala. E lentamente, com a precisão de um cirurgião, ele limpou a lama das botas de seda de Inácio. Enquanto limpava, ele não olhou para o chão, ele olhou por cima do ombro do irmão, diretamente para o rosto do coronel Ambrósio. Seus olhos não demonstravam raiva, nem medo, demonstravam cálculo, um cálculo frio, matemático. O coronel desviou o olhar primeiro, desconfortável com a frieza do bastardo. Quando terminou, Simão se levantou. Fez uma leve reverência e perguntou, com a voz perfeitamente neutra, se o jovem mestre desejava mais vinho. Naquela noite, Simão entendeu. A paciência havia acabado. A vingança não era mais uma opção, era uma necessidade. Ele não usaria a força. Ele usaria a cabeça. Ele destruiria o coronel Ambrósio usando as duas coisas que seu pai mais valorizava: seu herdeiro legítimo e sua fortuna. A dinastia Vasconcelos terminaria com ele. O plano de Simão não nasceu da fúria daquela noite, mas do cálculo frio que ele cultivava há uma década. A humilhação das botas foi apenas o estopim, a confirmação final de que suas ações eram justas e necessárias. Ele sabia, com uma clareza absoluta, que uma revolta violenta, um facão no meio da noite, seria um suicídio.
Terminaria com sua execução pública no Pelourinho de Recife, transformado em um exemplo macabro para outros cativos. A vingança, para ser completa, exigia que ele sobrevivesse e prosperasse sobre as ruínas de seu opressor. Ele tinha duas armas que o coronel havia lhe dado: o acesso irrestrito à Casa Grande e o controle absoluto dos livros de contas. Seu primeiro alvo foi a base do orgulho do pai, a fortuna. O coronel Ambrósio, arrogante e preguiçoso, há anos não verificava os livros. Ele apenas pedia a Simão, no final do mês, que lhe dissesse quanto dinheiro havia. E Simão mentia. Por 2 anos, desde que assumira os livros após a morte de Dona Matilde, Simão conduzia uma sangria silenciosa. O engenho O Gavião já estava em declínio, mas Simão acelerou o processo. Ele começou a criar despesas fantasmas. Era um mestre nisso. Na caligrafia impecável que a avó lhe ensinara, ele registrava compras de ferramentas que nunca chegavam, pagamentos por sacas de açúcar que apodreciam no transporte, salários de feitores que não existiam. O dinheiro desviado era pequeno no início, algumas centenas de réis aqui, alguns contos de réis ali, mas era constante. Para onde ia esse dinheiro? Simão era mais inteligente do que simplesmente roubar. Ele não tinha onde guardar moedas. Ele usava os fundos para comprar aliados. Ele precisava de alguém fora do engenho. Ele identificou um escravo de ganho em Recife, um homem chamado Gaspar, que tinha permissão para trabalhar na cidade como carpinteiro e pagar uma taxa ao seu senhor. Simão conhecera Gaspar anos antes, quando o coronel o enviara à cidade para comprar suprimentos. Eles partilhavam o mesmo ódio silencioso. Simão começou a usar Gaspar. Ele superfaturava as notas de suprimentos que comprava em Recife. O coronel assinava em ordem de pagamento. Gaspar recebia o dinheiro, ficava com uma pequena comissão e usava o restante para secretamente comprar a própria alforria. Demorou 1 ano e meio, mas Simão conseguiu. Com a própria fortuna do coronel, Simão libertou Gaspar. Em troca, Gaspar, agora um homem livre, tornou-se seus olhos e ouvidos no porto, seu agente financeiro. Era Gaspar quem recebia pelos serviços fantasmas e guardava o dinheiro para Simão em um esconderijo seguro. Simão não estava apenas roubando, estava construindo um exército de um homem só, financiado pelo próprio inimigo. Ele agora tinha um cúmplice leal no mundo exterior. A fraude financeira era um plano de longo prazo, uma corrosão lenta, mas a humilhação das botas exigia uma ação mais direta, mais pessoal. Simão voltou sua atenção para o segundo pilar do orgulho do pai, o herdeiro legítimo, Dom Inácio. Inácio, como dissemos, era fraco e dependente. Ele via Simão como seu protetor. Após a cena das botas, Inácio, humilhado, foi para seu quarto e chorou. Simão o seguiu. Inácio disse, entre lágrimas, que o pai era um monstro, que não aguentava mais. Ele disse que Simão era seu único amigo, a única pessoa que o entendia. Simão usava essa dependência de forma magistral. Era Simão quem preparava o chá noturno de Inácio, uma mistura de ervas que, segundo Simão, era para fortalecer os nervos e ajudar no sono. Inácio bebia religiosamente. Para transformar esse chá em uma arma, Simão precisava de conhecimento. E ele o buscou na única outra pessoa no engenho que odiava o coronel Ambrósio com a mesma intensidade silenciosa. Tia Benta, a cozinheira e curandeira da senzala. Tia Benta era a mulher que havia segurado Clara, a mãe de Simão, enquanto ela morria. Benta havia implorado ao coronel que chamasse um médico, e Ambrósio havia respondido que não se gasta um médico com uma escrava que se deita com qualquer um. Benta nunca perdoou. Ela via Simão como o filho que sobrevivera, uma semente de Clara que se recusava a morrer. Simão não pediu veneno a Benta. Isso seria óbvio e perigoso. Ele usou sua inteligência.
Por meses, ele a abordou com queixas próprias. Ele dizia que não conseguia dormir, que sua cabeça doía com o trabalho dos livros. Ele dizia: tia Benta, o senhorzinho Inácio está cada dia mais fraco. O coronel diz que a culpa é minha. Se o herdeiro morrer, o coronel me mata. A senhora não conhece nada que dê força, nada que anime. Benta, vendo o desespero do rapaz, começou a ensiná-lo. Ela o levou ao seu pequeno jardim atrás da senzala, escondido da vista do feitor por um muro de taipa. Ali, ela lhe mostrou as ervas. Ela lhe mostrou a erva mate que dava energia, a camomila e a cidreira que acalmavam. E vendo a inteligência do rapaz, ela lhe ensinou sobre as outras, as ervas de poder. Ela não fez por maldade, ela fez por sabedoria. Ela queria armar Simão. Ela mostrou a ele a coroa de Cristo, uma planta bonita cuja seiva, ela explicou, em pequenas doses, causava febres e fraqueza. Em doses maiores, parava o coração. Ela lhe mostrou cogumelos que, quando secos e misturados ao rapé, causavam confusão mental e delírios. E então, ela lhe mostrou a raiz mais importante, uma raiz escura que se chamava de sopro da terra. Ela disse: esta, se administrada por muito tempo, um pouquinho todo dia no chá, faz o homem definhar. A pele fica pálida, a tosse seca aparece e o peito dói. Os médicos brancos chamam de tísica. Nós chamamos de a terra cobrando a sua dívida. Simão absorveu tudo. Ele não estava buscando cura, estava montando um arsenal. Ele agradeceu a tia Benta e disse que usaria as ervas para dar força a Inácio. Benta apenas o olhou, seus olhos antigos entendendo perfeitamente o que ele não disse. O plano de longo prazo de Simão: envenenar Inácio lentamente com o sopro da terra e falir Ambrósio com a fraude contábil, foi interrompido por um evento súbito. O trauma que acelerou tudo. Em 1872, quase 2 anos após a cena das botas, o coronel Ambrósio, sentindo o aperto financeiro que ele culpava na crise do açúcar, não em sua má gestão, decidiu que o casamento de Inácio com a filha do barão de Muribeca precisava acontecer imediatamente. O dote salvaria a fazenda, mas havia um problema: a saúde de Inácio. O jovem vivia adoentado, pálido e fraco. O sopro da terra de Simão já começava a fazer efeito de forma muito sutil. O barão, seu futuro sogro, começou a desconfiar que o herdeiro dos Vasconcelos era tísico e ameaçou cancelar o acordo. O barão disse claramente a Ambrósio que não entregaria sua filha para um moribundo. O coronel Ambrósio entrou em pânico. Ele confrontou Inácio, gritando que o filho era uma vergonha, um homem fraco que não conseguia nem mesmo parecer saudável para salvar a família. A humilhação pública quebrou Inácio, que teve um colapso nervoso e ficou de cama por uma semana. E então, o coronel fez algo que selou o destino de todos. Ele culpou Simão. Ele invadiu a biblioteca onde Simão trabalhava nos livros. Ele arrancou a pena da mão de Simão e o jogou no chão. Ele disse, em fúria, que a presença sombria de Simão, a presença do bastardo, estava adoecendo Inácio como uma praga. O coronel anunciou sua decisão. Para limpar o ar da casa antes do casamento, ele venderia Simão. Não em Pernambuco, onde sua linhagem era conhecida. Ele o enviaria no próximo navio para o Rio de Janeiro, de onde ele seria vendido para o trabalho brutal das minas de Minas Gerais. Uma sentença de morte. Este foi o ponto sem retorno. Simão tinha um prazo. A data do leilão estava marcada para dali a 3 meses. A vingança que ele planejara por anos teria que ser executada em semanas. O primeiro a cair teria que ser Inácio. Simão mudou a composição do chá noturno. Ele não usou a coroa de Cristo. Era muito rápida, muito óbvia. Ele usou o conhecimento de tia Benta de forma subvertida. Ele começou a introduzir pequenas, quase homeopáticas, doses de arsênico. Ele havia instruído Gaspar, seu contato livre em Recife,
a comprar o veneno. Gaspar o comprou legalmente, sob o pretexto de ser veneno para ratos, para o armazém do porto. Simão o misturou com as ervas calmantes que Benta lhe dava. A cidreira e a camomila mascaravam o gosto. O efeito foi exatamente o que Simão planejava. Inácio não morreu de repente. Ele começou a adoecer de forma crônica, mas acelerada. A tosse seca piorou. A fraqueza tornou-se constante. Febres baixas apareciam no final da tarde. O médico da cidade, um homem de pouca ciência, veio, examinou Inácio e diagnosticou exatamente o que Simão queria: tísica, a doença do século. O coronel Ambrósio ficou desesperado. A doença do filho era exatamente o que o barão temia. O casamento estava arruinado, mas o coronel não via o veneno. Ele via a fraqueza do sangue do filho. Enquanto Inácio definhava no andar de cima, Simão, que agora também atuava como enfermeiro do irmão, acelerou a segunda parte do plano: a ruína financeira. Ele passou 3 noites em claro na biblioteca. Ele não dormiu. Ele copiou os livros de contas fraudulentos. Ele não os queimou. Ele fez cópias. Ele detalhou cada desvio, cada nota falsa, cada pagamento fantasma. Ele preparou um dossiê e, usando seu contato, Gaspar, Simão enviou uma cópia anônima dos livros para o principal credor de seu pai no Recife, um comerciante holandês implacável, conhecido nos círculos comerciais apenas como o Flamengo, um homem chamado Willem van der Haas. O Flamengo era conhecido por não ter piedade. Ele já estava desconfiado de Ambrósio. A carta anônima, com as provas da fraude, seria o estopim. Simão sabia que a morte de Inácio por si só não seria suficiente. O coronel ainda teria a fazenda. Mas se o coronel perdesse o filho e a fortuna ao mesmo tempo, a destruição seria completa. A armadilha estava montada. Agora, Simão só precisava esperar. A agonia de Inácio durou mais 2 meses. O veneno lento fazia seu trabalho, mimetizando perfeitamente o avanço da tuberculose. Simão estava ao seu lado o tempo todo. Ele lia poesia francesa para o irmão, umedecia seus lábios com panos frios e administrava fielmente o chá envenenado. A mente de Simão era um cofre de gelo. Ele assistia ao definhamento do meio-irmão, não com prazer, mas com a frieza de um contador fechando um balanço. Inácio era um ativo do coronel que precisava ser liquidado. O coronel Ambrósio, por sua vez, estava se desfazendo. Ele passava as noites bebendo na biblioteca, amaldiçoando Deus, o barão de Muribeca e a fraqueza de sua linhagem. Ele mal olhava para Inácio, pois não suportava ver o fracasso de seu legado. Em seus momentos finais de delírio, Inácio segurou a mão de Simão. A febre o fazia suar, e sua voz era um sussurro. Ele disse que Simão era seu único amigo, seu único irmão de verdade. Ele disse que sabia que o pai o odiava. Inácio fez Simão prometer que, se ele morresse, Simão pegaria o dinheiro que ele guardava, uma pequena herança da avó, cerca de 500 mil réis, e compraria a própria liberdade. Ele disse que Simão merecia ser livre. Simão apenas assentiu, os olhos impassíveis. Naquela noite, ele aumentou a dose do veneno no chá, para, como ele diria a si mesmo, aliviar o sofrimento do irmão. Inácio morreu ao amanhecer, às 4h15 da manhã. O grito do coronel Ambrósio ecoou por todo o engenho. O herdeiro legítimo, o pilar de seu orgulho, a razão de sua obsessão por linhagem, estava morto. A Casa Grande foi tomada pelo luto. O coronel, devastado, trancou-se no escritório com o corpo do filho, recusando-se a enterrá-lo. Ele sentou-se lá por 2 dias, bebendo e conversando com o cadáver. O casamento estava cancelado. A aliança que salvaria a fazenda estava desfeita. O barão de Muribeca mandou uma carta de condolências tão fria que era um insulto.
O coronel estava arruinado emocionalmente. 3 dias depois da morte de Inácio, enquanto o coronel Ambrósio ainda velava o corpo em decomposição do filho no quarto de cima e a casa fedia a morte e conhaque, o comerciante holandês, o Flamengo, chegou ao engenho O Gavião. Ele não veio prestar condolências, ele veio cobrar a dívida. Willem van der Haas, o Flamengo, não era um homem de emoções, ele era um homem de números. Ele chegou ao Gavião não com uma carruagem de luto, mas com uma comitiva de negócios. 2 advogados de Recife e o xerife local com 3 de seus homens armados. O holandês era alto, loiro, e seus olhos azuis eram frios como o Mar do Norte. Ele vestia um traje europeu de lã pesada, apesar do calor de Pernambuco. Ele representava o novo capitalismo, impiedoso e eficiente, vindo para devorar a velha aristocracia rural, decadente e baseada em honra de fachada. O coronel Ambrósio, barbudo, sujo, de luto e embriagado, foi arrastado de seu escritório por Simão, que agia sob ordens diretas do xerife. Ambrósio desceu as escadas cambaleando, os olhos vermelhos, sem entender a invasão de sua casa. Ele desceu para a sala principal, onde Willem van der Haas o esperava. O holandês estava parado, não sentado, como se recusasse a se contaminar com a mobília decadente. Sobre a mesa de jacarandá, outrora orgulhosamente polida, estavam os livros de contas falsificados. O Flamengo foi direto. Ele falou em um português carregado, preciso e brutal. Ele disse que lamentava a perda do filho do coronel, mas que os negócios eram negócios. Ele disse que os livros enviados anonimamente mostravam uma fraude sistemática. Ele apontou, página por página, com um dedo pálido e longo. Ele disse: Coronel, no dia 4 de abril de 1871, o senhor registrou a compra de 20 arados novos da Companhia de Manchester. A companhia nos informa que essa compra nunca existiu. No dia 6 de maio, o senhor registrou o pagamento de salários a 12 feitores. Seu engenho tem apenas 4. No dia 20 de agosto, o senhor registrou a perda de 80 sacas de açúcar em um incêndio no armazém. O armazém não tem sinais de fogo. O Flamengo continuou por 10 minutos. Ele listou cada despesa fantasma, cada safra inexistente, cada pagamento fraudulento que Simão havia meticulosamente plantado. A dívida, que já era grande, havia se tornado impagável devido à má-fé e à quebra de contrato. Ele estava ali para executar a hipoteca. A fazenda, os móveis, a safra e todos os escravos seriam tomados. O coronel Ambrósio, em seu estupor de dor e álcool, não conseguia nem mesmo processar a informação. Ele olhou para os livros, que ele não entendia, e procurou a única pessoa que os entendia. Ele gritou por Simão. Simão entrou na sala, calmo, submisso. Ele parou ao lado do xerife, de cabeça baixa. O coronel, desesperado, agarrou o braço de Simão. Ele o sacudiu, exigindo que Simão explicasse ao holandês que havia um engano, que o Gavião era próspero, que era tudo um mal-entendido. Ele gritou: diga a ele, moleque, diga a este estrangeiro que meus livros estão em ordem. Você não é o meu contador? Diga a ele. E então o clímax da vingança de Simão aconteceu. O momento que ele ensaiara em sua mente por 19 anos, desde o dia em que soube da morte da mãe, desde a noite em que limpou as botas do irmão. Simão respirou fundo. Ele olhou para o coronel, depois para o Flamengo e falou. Com a voz clara e calma, ele disse que não havia engano. Ele disse que o senhor Flamengo estava correto. O coronel congelou. Ele soltou o braço de Simão. Ele perguntou o que Simão estava dizendo. Simão continuou, agora olhando apenas para o pai. Seus olhos, antes vazios e submissos, agora tinham um brilho frio, metálico, o brilho da justiça. Ele disse que sim, senhor Flamengo, estava tudo correto. Ele,
Simão havia registrado pessoalmente cada uma daquelas despesas, sob ordem direta do coronel Ambrósio. O coronel deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Simão continuou, sua voz ganhando força. Ele disse que o coronel o instruiu a esconder os lucros dos credores. Ele disse que o coronel temia que o governo tomasse suas terras. Ele disse que Ambrósio o ensinou a criar contas de sombra para pagar menos impostos. E então Simão deu o golpe final. Ele mentiu com a calma de um santo. Ele disse que o dinheiro desviado, centenas de contos de réis, estava escondido. Que o coronel Ambrósio o havia forçado a depositar tudo em um banco no Recife, em nome de uma empresa de fachada. Foi um golpe de gênio. Simão não apenas confirmou a fraude, mas acusou o pai de um crime ainda maior, evasão e ocultação de patrimônio. E deu aos credores uma pista falsa para procurar um dinheiro que, na verdade, não existia. O dinheiro que havia sido usado para comprar a liberdade de Gaspar e financiar o veneno de Inácio. O coronel Ambrósio finalmente percebeu. Naquele instante, ele olhou para o rosto calmo do bastardo e viu o ódio de 19 anos. Ele entendeu a limpeza das botas. Ele entendeu a doença súbita de Inácio. Ele entendeu a morte de seu herdeiro. Ele entendeu tudo. Ele gritou, um grito animal de pura dor e fúria. Ele gritou que era mentira, que o escravo estava mentindo, que Simão era um demônio, que Simão havia matado seu filho. Ele avançou para Simão, as mãos em garras para estrangulá-lo, mas o xerife e seus homens o seguraram. Ambrósio se debateu, mas era um homem velho, fraco pelo álcool e pelo luto. O Flamengo, o holandês, interrompeu. Ele disse que não importava. Se o coronel estava mentindo sobre os livros, era um fraudador. Se o escravo estava mentindo sobre o dinheiro escondido, o coronel estava falido de qualquer maneira. Os livros falavam por si. A fraude era real. A fazenda estava arrestada. O xerife colocou os oficiais na porta. A família Vasconcelos, o que restava dela, tinha 24 horas para deixar a Casa Grande. O coronel Ambrósio estava duplamente destruído. O filho legítimo estava morto no andar de cima. A fortuna estava perdida. A honra manchada pela acusação de fraude. E tudo isso, ele percebeu, havia sido orquestrado pelo filho bastardo que ele humilhara por 19 anos. O Flamengo e seus homens foram para a varanda. O holandês acendeu um charuto, como se estivesse apreciando a vista de sua nova propriedade. Simão, como escravo, era agora, tecnicamente, propriedade do Flamengo. Ele foi deixado na sala, vigiado por um dos homens do xerife. O coronel Ambrósio, derrotado, foi solto. Ele olhou para Simão, que o encarava com aqueles olhos frios e calculistas. O coronel não disse nada. Ele apenas se virou. Ele subiu as escadas, um homem morto que ainda andava. Cada passo era um esforço. Ele passou pelo quarto onde o corpo de Inácio jazia, o cheiro doce da morte, agora insuportável. Ele entrou em seu escritório. Ele olhou para o retrato de sua esposa falecida na parede. Ele olhou para o brasão da família Vasconcelos, orgulhosamente pendurado. O gavião havia caído, a linhagem estava morta, o sangue puro havia sido derrotado pelo sangue bastardo. Ele trancou a porta. Simão, sentado na sala escura, esperou. O homem do xerife o observava, mas Simão estava imóvel. Ele não olhou para o relógio de pêndulo. Ele contava os segundos em sua cabeça. Ele esperou pelo som que encerraria a dinastia. O silêncio na casa era total. Apenas o tic-tac do relógio. 1, 2, 3. Simão esperou por quase 1 hora. O sol começava a se pôr, pintando a sala de um vermelho doentio. O som veio pouco antes da meia-noite, um único tiro de pistola abafado pela porta grossa de Jacarandá. O homem do xerife se assustou. Simão não se moveu. O xerife e o Flamengo entraram correndo.
Eles arrombaram a porta do escritório. O coronel Ambrósio Vasconcelos estava caído sobre a mesa, a pistola ainda na mão. Ele havia atirado contra o próprio peito. Sobre a mesa, uma carta de confissão apressada, escrita com a mão trêmula. Nela, o coronel amaldiçoava o filho bastardo, Simão. Ele confessava ter sido levado à ruína pelo demônio que gerou e acusava Simão de ter envenenado seu filho legítimo, Inácio. Para o Flamengo e o xerife, a história estava encerrada. Um coronel fraudulento, pego em seus crimes, provavelmente matou o filho com um veneno para impedi-lo de sofrer a vergonha da pobreza. E depois tirou a própria vida. A acusação contra Simão, na carta, foi vista como o delírio de um homem louco e culpado. O bastardo Simão era apenas uma testemunha, uma ferramenta que, ironicamente, revelou a fraude. A vingança de Simão estava quase completa. O pai estava morto, o irmão estava morto. A fortuna estava destruída, mas Simão ainda era, aos olhos da lei, um escravo. Agora, propriedade do Flamengo. Ele tinha uma última carta para jogar. A brecha na lei que ele guardara por 19 anos. A mentira que o padre Anselmo, seu verdadeiro professor, o ajudara a construir antes de morrer. Quando o Flamengo começou o inventário na manhã seguinte, o cheiro de pólvora e morte ainda pairava no ar. O holandês, eficiente e frio, supervisionava seus homens enquanto eles catalogavam os móveis, a prata e os animais. Os escravos, incluindo Simão, estavam reunidos no terreiro, sentados no chão, vigiados por 2 dos homens do xerife. Eram agora propriedade de Willem van der Haas, parte da massa falida. Simão pediu para falar com ele. O pedido foi transmitido por um dos advogados. O holandês, intrigado com a inteligência daquele escravo que lia, escrevia e que aparentemente havia sido a causa indireta da ruína de um coronel, permitiu. Eles se encontraram no escritório agora vazio. O corpo do coronel Ambrósio já havia sido removido, mas uma mancha escura de sangue marcava a madeira da mesa de jacarandá. O Flamengo sentou-se na cadeira do coronel, um ato simbólico de posse. Simão permaneceu de pé, as mãos cruzadas às costas. Simão então disse, sua voz calma e sem emoção, que havia uma irregularidade no inventário. Ele disse que, legalmente, ele não era propriedade do coronel Ambrósio e, portanto, não era parte da hipoteca. Ele não era propriedade do Flamengo. O Flamengo riu, um riso seco, sem humor, que não chegou aos seus olhos azuis. Ele pegou a carta de suicídio do coronel, que estava sobre a mesa. Ele disse que o próprio coronel Ambrósio havia escrito em sua confissão final que Simão era seu filho bastardo. Ele disse que Simão era filho da escrava Clara, nascido no engenho. Ele era, pela lei do ventre, um escravo. A carta do coronel, que o acusava de assassinato e ruína, apenas confirmava sua condição de propriedade. Foi quando Simão revelou seu trunfo, a obra-prima de sua paciência. Ele disse que o coronel Ambrósio não era seu pai. O Flamengo parou de rir. Simão continuou, a voz calma e metódica, como se estivesse lendo um livro de contas. Ele disse que sua mãe, Clara, havia sido alforriada antes de ele nascer. Isso mudava tudo. Se Simão fosse filho de ventre livre, ele não era parte da dívida. Ele não era um ativo, era uma testemunha. Simão contou sua história, e mentira perfeita. A mentira que ele construiu por 5 anos. Ele disse que sua mãe, Clara, era de fato a favorita do coronel, mas era a amante de outro homem. Um homem que a amava, um padre, o padre Anselmo, o mesmo que confessava o coronel Ambrósio e que havia sido professor de latim de Inácio. Simão explicou que o padre, em um ato de amor e culpa, sabendo que Clara estava grávida, havia usado todas as suas economias para comprar a alforria dela. A compra foi feita secretamente, 1 mês antes de Simão nascer. Mas o coronel Ambrósio, obcecado por Clara e tomado por um ataque de ciúmes, descobriu.
Quando Clara se recusou a voltar para ele, Ambrósio rasgou a carta de alforria original, queimou-a na frente dela e a manteve, e ao filho que nasceu, em cativeiro ilegal por 19 anos. O Flamengo o encarou. Era uma história boa, uma novela, mas era apenas uma história. Ele perguntou onde estava a prova. Onde estava o padre Anselmo? Simão disse que o padre estava morto, havia morrido de febre amarela há 5 anos, mas que o padre, temendo exatamente o que o coronel fez, havia tomado precauções. Ele disse que o padre havia registrado a alforria em outra comarca, em Olinda, longe da influência de Ambrósio, e ele sabia onde o padre guardava a cópia autenticada. A história era uma mentira brilhante. A mãe de Simão era de fato amante do padre Anselmo. O padre, um homem culpado e fraco, foi quem realmente ensinou Simão a ler, não a avó. Foi ele quem deu a Simão os fundamentos da lei e da filosofia, antes de morrer, vendo no menino uma inteligência que ele mesmo temia. O padre confessou a Simão, quando o menino tinha 14 anos, que o amava como a um filho, mas que sua covardia o impedia de reconhecê-lo. Mas a alforria, essa era a obra de Simão. Simão, usando seu acesso irrestrito ao escritório do coronel, havia encontrado algo anos atrás, uma pilha de documentos antigos da avó, Dona Matilde. E no meio deles, uma carta de alforria em branco, assinada pelo falecido marido de Matilde, o avô de Simão, datada de 1840. O documento estava assinado, mas o nome do escravo nunca fora preenchido. Simão, com sua caligrafia perfeita, passou anos praticando. Ele estudou as cartas que o padre Anselmo havia escrito para o coronel. Ele aprendeu cada curva, cada inclinação da pena. Ele imitou a letra do padre. Ele não preencheu o documento como uma compra. Ele o preencheu como uma declaração de paternidade e alforria. Um documento onde o padre Anselmo confessava ser o pai de Simão e usava a antiga carta assinada pelo avô, que, segundo a mentira, devia um favor ao padre para libertar a mãe, Clara. Ele não o datou com o ano de seu nascimento. Ele o datou de 1850, um ano antes de nascer, e preencheu o nome de sua mãe. Ele forjou a liberdade de sua mãe e, por consequência, a sua própria. Ele, então, plantou o documento. Após a morte do padre, Simão foi ajudar a limpar seus aposentos na igreja da vila. Ele escondeu o documento forjado dentro da Bíblia antiga de latim que pertencera ao padre, um livro pesado que ninguém jamais abriria. Um lugar que apenas ele conhecia. O Flamengo, um homem cético mas curioso, olhou para o xerife. Ele ordenou que o xerife fosse à igreja da vila e buscasse o documento. Simão descreveu exatamente onde estava. Na sacristia, na estante de jacarandá, na Bíblia de latim com capa de couro, entre as páginas do livro de Gênesis, capítulo 4. O xerife foi. Simão e o Flamengo esperaram no escritório em silêncio por quase 1 hora. O holandês não disse nada. Ele apenas estudava Simão, como um jogador de xadrez estuda um movimento inesperado. O tic-tac do relógio era o único som. O xerife voltou. Ele trazia o documento. Era um papel amarelado, frágil. Ele o entregou ao Flamengo. O Flamengo o analisou sob a luz da janela. O selo estava correto. A assinatura do velho Vasconcelos, o avô, era legítima. O papel era da época. A caligrafia do padre parecia impecável. A data era clara, 1850. Simão estava legalmente livre e ele nunca fora escravo. O Flamengo ficou furioso. Ele havia perdido um ativo valioso, um escravo alfabetizado, contador, que valia uma fortuna. Mas, ao mesmo tempo, o holandês sentiu um arrepio de respeito. Ele tinha um adversário à sua altura. Ele dobrou o documento e o entregou a Simão. Mas Simão não havia terminado. Agora, como um homem livre, Simão se virou para o Flamengo. Ele disse que,
Como homem livre que foi mantido em cativeiro ilegal por 19 anos e forçado a trabalhar sem pagamento, ele era, na verdade, o maior credor do coronel Ambrósio. O Flamengo o encarou. Aquilo era ousado. Simão explicou com a lógica fria de um contador. Ele não estava mais falando como um escravo, estava falando como um igual, como um credor. Ele disse: "O coronel Ambrósio me deve 19 anos de trabalho forçado. Vamos calcular." Simão caminhou até a mesa do pai, pegou uma pena limpa e um pedaço de papel. O Flamengo observou, fascinado. "Primeiro", disse Simão, "o salário de um administrador de engenho, um homem que lê, escreve e gerencia todas as contas de uma propriedade deste tamanho. O senhor mesmo sabe quanto paga o seu, digamos uns 80 mil réis por mês, multiplicado por 12 meses, por 19 anos. Isso dá 18 contos, 240 mil réis. Ele anotou o número. "Segundo", continuou Simão, "o salário de um serviçal doméstico pessoal, um enfermeiro, um criado, um trabalho de 24 horas por dia, digamos 20 mil réis por mês, multiplicado por 12 meses, por 19 anos, 4 contos, 560 mil réis. Ele anotou o segundo número. "Terceiro, danos morais e cárcere privado. Fui mantido ilegalmente como escravo. Sofri humilhações públicas, ameaças de morte e a perda de minha juventude. Um homem livre. O valor da minha liberdade é incalculável, mas a lei precisa de um número, digamos modestamente 10 contos de réis." Ele anotou o terceiro número. "Quarto, a morte de minha mãe, Clara. Ela morreu de negligência criminosa, uma hemorragia pós-parto que o coronel Ambrósio se recusou a tratar. Uma vida, o valor de uma vida. Vamos colocar o preço que o próprio coronel pagava por um escravo saudável, 20 contos de réis." Simão somou os números. "A dívida total", Simão concluiu, olhando diretamente nos olhos do holandês, "é de 52 contos, 800 mil réis. Com juros podemos arredondar para 60 contos de réis." O Flamengo estava pálido. 60 contos de réis era quase o valor total da dívida que ele mesmo viera cobrar. Legalmente, a dívida de Simão com o coronel, por trabalho não pago e cárcere privado, tinha precedência sobre a dívida do Flamengo, por empréstimo comercial. As leis do Império, embora falhas, priorizavam dívidas de sangue e salário sobre dívidas de comércio. O Flamengo, o mestre dos números, percebeu que havia sido pego em sua própria armadilha legal. Se ele contestasse a liberdade de Simão, teria que admitir que o documento de alforria era falso, o que era difícil de provar, e abriria um escândalo que mancharia a aquisição da propriedade. Se ele aceitasse a liberdade de Simão, ele teria que aceitar sua reivindicação como credor. O holandês, pela primeira vez em sua vida, foi superado. Ele fez um acordo. Ele não podia pagar a Simão em dinheiro, pois o coronel estava falido. O engenho era a única moeda. Simão, que já havia previsto este exato momento, fez sua contraproposta. Ele não queria dinheiro. Ele não queria os campos de cana, que davam prejuízo. Ele não queria as máquinas velhas. Ele queria a casa grande. Em troca de Simão, perdoar e dívida de trabalho escravo, o Flamengo, como novo dono do engenho, entregaria a Simão a propriedade legal da Casa Grande e de uma pequena parte das terras ao redor dela, incluindo a senzala e o cemitério dos escravos. Para o Flamengo, era um bom negócio. Ele se livrava de um credor irritante, ficava com as terras produtivas da cana, que era o que valia dinheiro, e deixava a Casa Grande decadente, que só daria despesas de manutenção para o bastardo. Para Simão, era a vitória total. Era o símbolo. Uma semana depois que o coronel Ambrósio se matou, Simão Vasconcelos, o filho bastardo, o escravo, entrou na Casa Grande do engenho O Gavião, não como serviçal, mas como senhor. Seu primeiro ato foi caminhar até o escritório do pai. O cheiro de pólvora ainda estava no ar.
Ele olhou para o retrato do coronel na parede, o homem que o humilhou por 19 anos, o homem que o forçou a limpar as botas do irmão. Simão não sentiu nada, nem alegria nem tristeza, apenas o vazio do fim. Ele retirou o retrato da parede e o jogou na lareira. Ele desceu ao terreiro. Os escravos restantes, agora propriedade do Flamengo, estavam reunidos, confusos e assustados, aguardando ordens do novo senhor. Tia Benta, a cozinheira, olhou para Simão, que agora usava as botas do coronel. Ela não entendia o que havia acontecido, apenas que o mundo havia virado de cabeça para baixo. Simão anunciou que ele era o novo dono da Casa Grande. Um murmúrio percorreu a multidão. E então ele anunciou seu segundo ato. Ele pegou os livros de contas, os mesmos que ele usou para destruir o pai. Ele caminhou até o Flamengo, que estava supervisionando a contagem do gado, e usou o dinheiro que havia desviado por anos, o dinheiro guardado por Gaspar em Recife. Ele usou cada centavo que havia roubado do coronel. Ele usou aquele dinheiro para comprar um por um todos os escravos do Flamengo, começando por Tia Benta. O holandês não se importou. Para ele, era apenas mais uma transação comercial. Ele recebeu o dinheiro e entregou os papéis de propriedade dos escravos para Simão. Simão ficou de pé em frente aos escravos. Eles agora eram dele. Ele era seu novo mestre. O silêncio era total. Então Simão fez o que nem o coronel, nem o padre, nem o Flamengo jamais esperariam. Ele pegou os papéis de propriedade um por um e os rasgou. Ele foi até a escrivaninha que o xerife usava e, com a mesma caneta que usou para forjar sua liberdade, ele assinou a carta de alforria de cada um. Ele não libertou apenas os escravos, ele dissolveu o engenho. A vingança de Simão não foi apenas matar o pai e o irmão. Foi matar o sistema que eles representavam. Ele não queria ser um novo coronel. Ele queria garantir que nenhum coronel Ambrósio jamais existisse ali novamente. Ele anunciou que o engenho O Gavião estava morto. As terras da cana pertenciam ao Flamengo, mas a Casa Grande e as terras ao redor eram agora uma comunidade livre. Ele transformou a senzala em moradias e dividiu as terras ao redor da Casa Grande em pequenas propriedades e as entregou aos libertos. Tia Benta foi a primeira a entender. Ela se aproximou de Simão, o homem que ela viu nascer e que agora era seu senhor e seu libertador. Ela não chorou. Ela apenas tocou o braço dele e assentiu. A dinastia Vasconcelos, obcecada por pureza de sangue, havia terminado. O único sangue que sobreviveu foi o sangue bastardo que eles tentaram apagar. Simão viveu o resto de sua vida na Casa Grande. Ele não a reformou. Ele a deixou envelhecer como um lembrete da decadência. Ele não se tornou um senhor. Ele se tornou um recluso. Ele passou seus dias lendo os livros que o padre Anselmo lhe deixou, gerenciando a pequena comunidade livre que ele criou. Ele ensinou os filhos dos libertos a ler e a contar, as mesmas armas que ele usou para sua vingança. A lenda de Simão, o bastardo contador, se espalha por Pernambuco. Uma história sussurrada nas senzalas, não com medo, mas com admiração. A história do escravo que derrubou um império sem levantar a voz, usando apenas uma caneta, um livro de contas e uma xícara de chá. Ele nunca se casou, ele nunca teve filhos. Ele era o fim da linha Vasconcelos. Quando morreu, décadas depois, no ano de 1902, já um homem idoso no Brasil livre, ele foi enterrado ao lado de sua mãe, Clara, no cemitério dos escravos que ele havia transformado em um jardim. A Casa Grande do Gavião ficou abandonada. As paredes ruíram, o mato tomou conta. Dizem que nas noites de vento ainda é possível ouvir o som de alguém passando as páginas de um livro de contas, verificando os números, garantindo que a dívida foi paga. A história de Simão é um thriller moral. Ele usou o veneno, a mentira e a fraude.
Ele se tornou um monstro para destruir outro? Ou ele foi o instrumento de uma justiça mais antiga, uma justiça que equilibra as contas? Na história do Brasil, muito sangue foi derramado por liberdade. Mas algumas das maiores batalhas não foram vencidas com pólvora, e sim com tinta. O coronel Ambrósio cometeu muitos erros, mas o maior deles foi ensinar seu escravo a ler. Ele deu ao seu inimigo a chave do cofre e a receita do veneno. E na contabilidade final da história, a dívida do opressor é sempre paga, centavo por centavo, com juros.